Soft skills, as competências necessárias para você sobreviver à reforma tributária. Gente, nem só de número, planilha, sistema, nota fiscal, guia de imposto sobrevive uma empresa. Porque uma empresa é constituída de quê? De gente. Aquele CNPJ tem um CPF. E esse CPF, que normalmente é um ser humano, tem aí suas dificuldades em relação às questões de comportamento, às questões emocionais, às questões psicológicas, neuropsicológicas, neurológicas, enfim. Nós somos seres humanos que não pensamos 100% racionalmente. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre como a gente vai desenvolver e quais as soft skills, ou seja, as competências comportamentais. É importante eu fazer uma distinção aqui. Para quem não sabe, soft skills são as competências comportamentais que todos os seres humanos precisam desenvolver, tá? Porque não necessariamente a gente nasce sabendo sobre isso. É importante que assim seja dito. Então, fique tranquilo, que eu vou estar tentando iluminar a sua alma, a sua mente aqui, para que você possa ter um vislumbre daquilo que você precisa desenvolver na sua vida, ok? Para que a sua empresa, para além de prosperar, pelo menos sobreviva a esse período complexo e caótico que vai vir com a reforma tributária, tá? Então, você que empreende, fica comigo aqui nesse vídeo, porque eu vou estar falando um pouquinho sobre essas competências. E também tem, gente, as hard skills. Hard skills é a competência técnica, que também a gente precisa estar desenvolvendo, mas de certa forma, posso dizer que seja mais fácil a gente conseguir hard skills do que soft skills, tá? Em relação às hard skills, toda sexta-feira eu tenho aqui feito lives falando sobre questões técnicas, planilhas, o que a IBS, CBS, qual vai ser o impacto da reforma tributária para as empresas de Simples Nacional, as regras sobre o MEI. Então, toda a parte técnica, a titia vem aqui traduzindo da melhor forma possível. Eu, às vezes, não consigo traduzir todos os termos contábeis, mas acredite, eu tento. Então, vamos lá. Primeira soft skill, pega papel e caneta, que aqui a gente não vai ficar perdendo o tempo de ninguém, nem o meu e nem o de vocês. Pegue papel e caneta e vamos lá. Competências comportamentais que eu, coloca seu nome, ser humano X, preciso desenvolver na minha empresa, na minha vida, para poder conseguir conquistar os meus sonhos. Porque no fim do dia, nós abrimos um negócio, nós abrimos uma empresa para realizar sonho, tá? Para sustentar as nossas famílias, para que nada falte nas nossas vidas e, de preferência, ter uma vida digna, certo? Primeira competência que você precisa desenvolver, ser autoconhecimento. Uma pessoa que não sabe o que quer da sua vida, sem sombra de dúvida, nada terá, tá? Primeira coisa que você vai precisar desenvolver, autoconhecimento. E hoje em dia a gente tem um acesso à informação de forma muito facilitada. Então, na internet, o que mais tem é formuláriozinhos básicos de autoconhecimento. Esses dias para trás, eu estava caminhando no Pinterest, que é um dos lugares que eu particularmente gosto bastante de olhar coisas. E aí tinha lá um formulário com 50 perguntas para desenvolver autoconhecimento, gente. Gratuitamente. Eu até salvei e baixei até a imagem e falei assim, nossa, que interessante. Depois eu vou sentar meu bumbum e vou respondendo as perguntas. Então, hoje não é muito difícil você começar a ter esse vislumbre do autoconhecimento. Lembrando que é para tomar bastante cuidado com o autoconhecimento gourmet, tá? Que é aquele facinho que você só lida com aquilo que é gostosinho. O autoconhecimento de verdade vai lidar com aquilo que talvez você não goste muito em você. Mas, independente disso, você precisa saber o que quer da sua vida. Se você não souber o que você quer da sua vida, sem sombra de dúvida, volto a falar, essa empresa que você tem ou que você está desenvolvendo ou que você pretende abrir, ela já nasce fadada ao fracasso.
A grande parcela dos negócios no Brasil, eles fecham por falta de direcionamento por parte do empresário. O empresário que está no tentando, eu vou tentar, e não sabe, não tem clareza específica do porquê ela está abrindo aquele negócio, não vai se manter no mercado. Isso aí, gente, eu tenho 19 anos de profissão. É o que eu mais vi e o que eu continuo vendo ao longo desse tempo. São pessoas que não têm o mínimo do autoconhecimento, do básico do que quer para sua vida, tentando empreender e falhando miseravelmente, tá? Um outro ponto importantíssimo, inteligência emocional. Inteligência emocional. Porque, gente, a razão, ela é escrava da emoção e ela serve para racionalizar nossa experiência emocional. Nós somos seres emocionais. Se eu não entendo que assim, eu sou muito racional, mano, até a pessoa mais fria e calculista, e eu posso me colocar nesse bolo, eu sou uma pessoa extremamente fria, calculista, realista, eu tenho eu sou fleumática, então normalmente em momentos de crise, eu nem fico desesperada e nem fico melancólica, eu fico nada, fria, igual um picolé. Depois a gente fica preocupado, ok, mas no momento ali da crise, eu sou a pessoa que fica no automático. Então, às vezes não esboço nada, nenhuma reação. Até para essas pessoas que são um pouquinho mais frias, em temperatura, tá, gente? Mas não quer dizer que a pessoa não tenha as emoções, isso é impossível. Então, desenvolver, lembra? Titia vai usar muito esse termo, desenvolver. Para quê? Para que todos nós, e eu me incluo nessa conta, tenhamos leveza de que não nascemos sabendo e tá tudo bem, tá tudo certo. A vida, ela é um eterno aprendizado. Vamos ter bastante humildade nisso, que aí é sucesso. Aquilo que você não sabe, você vira e fala, não sei. Você não tem que ficar tentando adivinhar nada na vida, tá? Então tenhamos leveza. Eu acho que não é bem assim. Você não tem que achar porra nenhuma. Se tiver escrito e tiver ciência envolvida, o que você acha não interessa. Nem o que eu acho. Entendeu? Até aquilo que eu acho não importa diante daquilo que existe de ciência. Beleza? Vamos combinar assim? Então, inteligência emocional é extremamente importante. Inclusive, só inteligência emocional, autoconhecimento e inteligência emocional já daria uma aula inteira. Pelo menos 1 hora de aula sobre o tema, tá? Pode ser que eu marque aí futuramente para falar sobre isso. Um outro ponto, comunicação. Empreendedor, empreendedora que não desenvolve, ok? Comunicação assertiva, sem sombra de dúvida, vai ter dificuldade na reforma tributária. Porque lembra da humildade também? Gente, a reforma tributária, ela vem já, ok, desde 2023. Hoje já não é uma coisa assim muito nova mais. A base da reforma tributária, que é a emenda constitucional 132, ela não é mais nova. Quem não sabe a base tá viajando na maionese, ok. Mas daí para frente, gente, todas as regulamentações e tantas outras coisas que a gente ainda não tem clareza certa e nem começou a ser operacionalizado. Então, respira, você não precisa saber tudo. Basta ter a humildade suficiente de entender que você precisa aprender e tá tudo certo. Então, a comunicação, ela vai ser fundamental para isso. Até para que você possa falar com o seu contador, com a sua contadora, que você não entendeu o que ele falou, gente. Isso é muito sério. Eu falo muito com os meus clientes. Você pode falar para mim 200 milhões de vezes. Dani, eu não entendi. Você pode repetir de novo? Dani, eu não entendi. Eu não entendi. Eu desenho. Aí eu vou mudar as formas de ensinar para aquele cliente. Aí eu vou literalmente desenhar. Eu literalmente desenho, tá, gente? Eu tenho uma ferramenta aqui que é de escrever. E aí eu ponho o PDF, que como é a consultoria online, eu consigo fazer isso. Eu ponho o PDF daquilo que eu quero ensinar e vou desenhando ali para o meu cliente, até que ele tenha 100% de certeza das escolhas que ele farão baseadas naquele assunto, ok? Então, a comunicação assertiva, ela vai ser fundamental para a sua empresa crescer. Para além dela se manter no mercado, obviamente, mas continuar crescendo, mesmo
na crise, mesmo diante do caos. Então, você precisa abrir a tua boquinha e falar assim, ei, fulana, eu não sei. E não tentar saber aquilo que nem é da tua competência. Eu tenho visto muito, porque a reforma tributária hoje, ela tá muito hypada, então tá todo mundo querendo falar sobre a reforma tributária, porque é uma coisa, um assunto novo, e tem um bando de gente falando merda. Um monte de gente falando merda. Que nem, ó, a pessoa não é contador, para começar o jogo, a pessoa não é contador, a pessoa não é advogado tributarista, inclusive. A pessoa não é um administrador, que aí são 3 profissões que normalmente são correlacionadas em relação às questões tributárias e administrativas do nosso país. A pessoa não é nada disso. A pessoa o quê? É, sei lá, é nada, é ninguém. Aí ela quer ficar falando de um assunto que ela entende até a página 2. Tomem bastante cuidado com isso, tá? Tomem bastante cuidado com essas pessoas que não têm, gente, graduação em contabilidade, em direito, em pelo menos administração. Vá verificar quem é essa pessoa que está falando com você. Se você quiser verificar a Titi, é só ir lá no link da bio, que lá tem várias informações. Para quem tá no Instagram, tem o meu blog aqui, lá tem o meu currículo, você vai conseguir saber quem tá falando para você. Se você achar que o meu currículo não é o suficiente, mano, vá atrás de quem você acha que é suficiente para você, tá bom? O importante é você entender sobre o assunto com uma fonte segura. Outra coisa, resiliência. Resiliência, a própria palavra já diz, mas aí muitas pessoas ainda confundem o que é resiliência. A resiliência é a capacidade de você levar uma porrada igual o João Bobo, vem uma situação complexa na vida, você leva aquela porrada, cai, mas volta no mesmo estado que você estava. Aquela parada, eu caio batendo e levanto socando, aquela coisa assim, igual o João Bobo. Essa força interna que, independente das circunstâncias, você continua, você se mantém. Tá? Para além da resiliência, existe um termo chamado antifragilidade, mas aí eu não vou entrar no termo de antifragilidade, porque ele já exige aí uma resiliência muito mais fundamentada, ok? Adaptabilidade, gente. Reforma tributária, ela tem sido tiro, porrada e bomba. Todo santo dia sai uma atualização. Tem dia que eu fico doida. Ai, meu Deus, o cérebro frita, tá? Porque são muitas mudanças. Se você não tem a capacidade de se adaptar, você vai quebrar o seu negócio vai quebrar. Ah, é um MEI, é uma empresa individual, eu não queria pagar imposto. Mano, você vai quebrar esse negócio. Porque você não está conseguindo desenvolver adaptabilidade. Se adaptar à mudança que ela vem independente se você está gostando ou se você não está. Sejamos maduros, adultos e não crianças. Criança que fica sentada, eu não quero, igual minha filha. Eu não queria fazer 1 hora de caligrafia, inclusive, pode continuar fazendo caligrafia que eu tô vendo a senhorita. Não é sobre eu não queria, é sobre pega e faça porque você precisa fazer e fim de papo. Nem meus filhos não têm essa patifaria de, eu não queria fazer, que mané não queria? Pega e faz essa merda aí que eu tô mandando e fim de papo. É sobre isso. E segue. Porque isso desenvolve todas as competências importantes de comportamento pra gente seguir na vida, gente. A vida, ela não é fácil. A vida, ela vai te bater e não quer saber se você tá gostando. Não adianta você sentar e deitar em posição fetal e ficar, eu não queria que isso acontecesse comigo, eu não queria que tivesse a reforma tributária. Tem muitas psicólogas me mandando mensagem. Dani, a gente vai ter que emitir nota, vai ter que colocar, vai ter que ter CNPJ, vai ter que pagar mais imposto. Gente, bem-vindo à vida real. Todo mundo tem que pagar tributo no Brasil. Agora, não tem como esconder. O negócio é o seguinte, agora não tem como sonegar, saca? Agora não tem como sonegar. Desenvolvimento de liderança. Como empresária, se você não desenvolve liderança, sem sombra de dúvida, principalmente para você que tem um time, tem uma equipe, essa empresa, ela tende a cair, tá?
Por quê? Por que ela vai cair, Dani? Hoje a gente já tá com um problema gigante de mão de obra. As pessoas não querem mais trabalhar. As pessoas querem muito resultado com zero esforço. Isso nunca existiu em nenhum momento da vida, desde que Adão e Eva comeram do fruto e foram expulsos do paraíso. Desde aquele fatídico momento, a vida é esforço, resultado. Zero esforço, zero resultado. Aceita que dói menos e segue a vida, porque é assim que o jogo é jogado, você gostando ou não. Ou então você vai só ser mais um ser humano entrando nas estatísticas de endividamento e inadimplência que hoje existe no nosso país. Isso é muito sério, tá? Gestão de tempo. E que esse, sem sombra de dúvida, é o tiro no pé dos seres humanos de hoje em dia. A galera tem zero gestão de tempo, não faz ideia até do impacto, por exemplo, gente, das estações do ano na nossa vida. Se você não tem o básico de gestão de tempo, hora de acordar, hora de dormir, hora de comer, hora de cagar, hora de tudo, sem sombra de dúvida, você vai ficar aqui, ó, nadando, nadando, nadando e morrendo na praia. Nadando, nadando, nadando e morrendo na praia. Por quê? Porque você tá viajando na maionese. A ferramenta, o tempo, é a maior e única, basicamente, moeda de troca. O dinheiro que você tá ali conseguindo na tua empresa, você vendeu o seu tempo. Você é uma pessoa de CLT, você vende o seu tempo de forma enrijecida. Você vai lá, ei, tudo bom? Empresa, eu tô aqui vendendo o meu tempo para você. De 8 às 17, às 18, eu vendi esse tempo para essa empresa. Logo, eu tenho, por obrigação contratual, porque eu sou uma pessoa madura, lembra? Né? Eu sou uma pessoa madura, eu honro com a minha palavra, com aquilo que eu assinei, eu vendi o meu tempo enrijecido. Ah, eu sou uma empresária. Você, amor, assim como eu, vai ser aquele ser humaninho que vai ter uma mobilidade de tempo até a página 2. Porque às vezes eu trabalho no sábado, às vezes eu trabalho no domingo, às vezes eu trabalho de noite, às vezes eu não trabalho numa segunda-feira pela manhã, às vezes eu não trabalho, trabalho que eu digo assim, eu sentar, abrir o meu computador e ficar trabalhando. Às vezes eu trabalho na rua, com o celular, às vezes eu trabalho em outro estado. Então, quando você empreende, você tem mobilidade de tempo, mas tem a mobilidade de tempo até a página 2. Isso não anula o fato de que você tem que sentar teu rabo e trabalhar, ok? Estamos aqui sendo entendidos. Titia tá aqui falando com vocês, realidade da vida de gente adulta. Ai, Dani, eu não gosto do jeito que você fala. Mano, tem 200 mil outras e pessoas na internet que vão falar coisa para massagear o seu ego e você ter zero de resultado. Vá lá continuar se iludindo com essa galera. Aqui eu só quero gente que entende a realidade e quer seguir a vida da melhor forma possível. Aprendizagem contínua. Vou trazer o que mamãe disse para mim quando eu era criança. Mamãe disse assim: menina, se você quiser ter uma vida diferente da minha mãe fez até a 4ª série do ensino fundamental 1. Ela era analfabeta funcional, ganhava uma merreca, ainda tentou empreender, mas infelizmente a falta do conhecimento e da educação não ajudou a minha mãe a crescer no negócio dela, obviamente. E ela falou: menina, se você quiser ter uma vida diferente da minha, estude. Eu comprei essa ideia de um jeito que vocês não fazem ideia. Então, estudar para mim é quase um esporte. Todo santo dia eu leio alguma coisa. Primeira coisa que eu leio todo santo dia é a Bíblia. Todo santo dia eu leio pelo menos um capítulo da Bíblia. Fim. Todo dia de manhã, um capítulo da Bíblia. Leio noticiário, assisto jornal, leio livros, escrever mesmo, tenho caderno de escrever. Hoje eu tenho usado muito a ferramenta Anota, tá, gente? Anota que eu sempre passo coisa de pegar e fazer. Notebook LM é uma inteligência artificial fantástica para seres humanos que querem aprendizagem contínua. Se você não entender que todos os dias você tem que aprender um pouco mais sobre um tema específico, você vai ter problema no seu negócio. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar ali papel e caneta, tipo titia, aqui ó, titia tem tudo
bonitinho tem que falar com vocês. Vai pegar papel e caneta e vai colocar: preciso aprender sobre autoconhecimento, inteligência emocional, comunicação, resiliência, adaptabilidade, liderança, gestão de tempo, aprendizagem contínua, porque a aprendizagem contínua tem ferramentas, e autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade vem para encerrar o pacote, que é o quê? Sejamos adultos. Eu sou responsável pelo resultado que eu tenho. Se eu tô tendo zero resultado, é porque eu não estou me esforçando o suficiente para ter aquele resultado. Ai, Dani, então quer dizer que você acredita na meritocracia? Óbvio, porra, desde que o mundo é meritocracia. Você gostando, você não gostando. Ou então você vai ser o almoço grátis. Como diria Milton Friedman, não existe almoço grátis. Se o almoço tiver grátis, o almoço é você. Você quer ser comido? Aí é problema seu e tá tudo certo. Agora, eu não quero. Eu prefiro pagar o almoço. Eu prefiro pagar o almoço. E quem vem na live e fala, papo furado. Ah, mano, é porque você deve ser um zero à esquerda. Sinto muito, tá? Titia das realidades. Eu estudo para um caramba. E até o presente momento, eu não conheci ninguém que trabalhou, estudou, fez o seu deverzinho de casa e eu não conheci ninguém que ficou na inércia fazendo nada e que conseguiu construir alguma coisa. Se você conhecer alguém que ficou sem fazer nada, com mentalidade pequena, sem desenvolver nenhuma competência, sem estudar nada na vida e conseguiu enriquecer e ter uma vida plena, me traga esse ser humano. Porque até o presente momento eu não achei, gente. E olha que eu estudo pra caramba, tá? Formas de conseguir ter um resultado acima da média. E a gente só tem um resultado acima da média quando a gente se esforça. Porque é uma questão de esforço mesmo. De responsabilidade e não querer reinventar a roda. Sabe? Com muito amor no coração, coloca a mão no seu coração assim, ó, respira. Eu não vou reinventar a roda. A roda já foi inventada. Agora eu preciso saber como que ela foi inventada. Para de achar que você é especial, amor. Você não é. Você é só mais um ser humano único e previsível andando por esse mundo. Único e previsível. E tá tudo bem. Só entenda como que funciona o jogo e saiba jogá-lo. Se não entender como funciona o jogo e não vai aprender a jogar, então você vai ser só mais um perdedor andando pelo mundo e achando que você é especial e alguém vai ter que pagar a sua conta. E hoje o nosso país, ele não tem dinheiro para pagar a sua aposentadoria. Não sei se te contaram, mas a titia te conta. Então, neste momento, a autorresponsabilidade, ela é extremamente importante para que você tenha uma vida digna. Tenha uma vida digna. É só isso, gente. E é só isso que eu desejo para as pessoas. Que elas consigam ter insights na sua cabeça de entender que, ponto 1, ninguém é responsável pela sua vida. Você é um ser humano único e previsível. Nem sua mãe, nem seu pai. Ah, porque a minha mãe... Meu pai era um idiota, entendeu? Ele já morreu, graças a Deus, que, enfim... Era um idiota. E se eu ficasse aqui sentada esperando que o meu pai fizesse alguma coisa, a minha mãe fizesse alguma coisa. Coitada da minha mãe, mano. Ela estudou só até a 4ª série do ensino fundamental 1. Ela fez tudo o que ela conseguiu fazer na vida dela com aquelas ferramentas que ela tinha. E aí, o que cabe a mim? Correr atrás. É correr atrás. E hoje a gente está num momento de mundo incrível, gente. Eu vivi para ver inteligência artificial, cara. Não sei vocês, eu tenho 40 anos, sabe? E eu era da quê? Eu era analógica. Eu fui aquela pessoa da Barça ali, das enciclopédias gigantescas, de ter que ir pra biblioteca para conseguir estudar. Eu sou da era que a gente era do orelhão, de ficha. E eu tô aqui, ó, com a câmera ligada, podendo dar uma aula para vocês. Olha que coisa incrível. Mas, ao mesmo tempo, a galera tá ficando cada dia mais burra.
A cada dia as pessoas estão se colocando no lugar de se emburrecer, porque ao invés de ir procurar, que hoje é muito mais fácil, o conhecimento que vai te agregar valor na vida, fica na dopamina barata. Nesses vídeos curtos de merda. Vídeo curto que só fica colocando a sua cabeça de ameba, fazendo com que o seu cérebro não tenha exercício. O nosso cérebro, ele gosta de exercício. E nós, como pessoas, para que a gente não desenvolva demência a partir dos 60 anos de idade, tá, gente? A partir dos 60 anos de idade, o declínio cognitivo é para todo mundo. Não sei se te contaram, mas a titia te conta. 60 anos, declínio cognitivo. Aí o que a gente precisa fazer? Desenvolver ferramentas para ter estoque de material, gente. Então, quanto mais você escreve, lê, joga um xadrez, um dominó, palavra cruzada. Eu adoro palavra cruzada, né? Tudo bem que eu sou uma pessoa meio velha. Eu gosto muito de palavra cruzada. Mas pra mim, ler e escrever é o top de linha. São duas coisas que eu gosto muito. Para manter o seu cérebro funcional. E você que empreende, assim como eu, e, por exemplo, não tem filho para conseguir trabalhar uma sucessão, ou não está conseguindo colocar a sua empresa de forma a qual você consiga trazer uma outra pessoa para perpetuar esse negócio, porque você vai ficar velho, assim como eu, não vai ter a mesma disponibilidade de energia e a sua empresa vai morrer. Porque você está achando que é eterno e que vai conseguir ficar com os 20 anos, com 40. Não vai rolar. Entendeu, gente? E aí, vou aqui fazer uma breve explanação. Olha que lindo. Tá vendo como é que eu sou uma pessoa tão didática? Gente, isso aqui se chama pirâmide Maslow. Qualquer pessoa que já fez uma graduação, já ouviu falar, já estudou, inclusive, para quem faz graduação, já estudou sobre a pirâmide das necessidades de Maslow. E por que eu tô trazendo a pirâmide de necessidade? Lembrem-se que, para além de planilhas, para além de um CNPJ, existe um ser humano. E esse ser humano, ele precisa entender questões que não é algo individual, gente. Isso aqui é como nós fomos feitos. Se você entende que, eu sou só mais um ser humano que eu tenho uma necessidade básica, fisiológica, eu sou só mais um ser humano que precisa de ter as necessidades de segurança atendida, a necessidade social, a de afeto e a de autorrealização, eu consigo entender até quanto de dinheiro eu preciso para ter as minhas necessidades humanas básicas atendidas. Porque tudo isso aqui é dinheiro. E quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de vender nosso tempo. A gente fala de esforço físico, tá? A primeira necessidade que normalmente as pessoas ficam nela, mas ficam nela meio capenga, tá? É a necessidade básica. Inclusive as pessoas gastam muito dinheiro para atender suas necessidades básicas, não de uma forma boa, que é, por exemplo, a comida. Tem muitas pessoas que gastam muito dinheiro com comida ruim, e inclusive tirando ali a lucratividade do negócio, gastando dinheiro com álcool, com coisa cheia do açúcar, o troço ultraprocessado, acabando com a sua saúde. Então, isso é um atendimento de uma necessidade básica de sobrevivência. Se eu ficar com fome, obviamente, o meu corpo vai entender que eu vou morrer. E tudo o que o nosso corpo tem, desde lá do passado, é sobrevivência. Eu preciso ficar vivo e reproduzir para manter a espécie, tá? Isso é uma coisa intrínseca, gente. A gente foi feito para nascer, morrer, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Fim de papo. Aí você segue tua vida. Seguiu o cronograma. Então, se eu tenho a minha necessidade atendida da melhor forma possível, com certeza o meu negócio ele vai ser menos pesado. Acreditem, tá? Primeira coisa, sono. E o sono hoje é uma das coisas que as pessoas simplesmente ignoram.
E é assim, eu falo que às vezes eu fico, não é que eu fico sem graça, tá? Porque eu sei que eu tô fazendo aquilo que é certo. Mas uma coisa que eu não gosto é ter que ficar me justificando, gente. Se tem um trem que olha, que eu fico, nossa, entediada, é ter que me justificar. Ai, vamos conversar. Às vezes vem os boy aí, né? Enfim. Ah, vamos conversar. Ai, quer conversar comigo, gente? 9 horas da noite. Esquece, 9 horas da noite, dormir. 5 horas da manhã, acordar. No inverno, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de acordar às 5, porque não tem sol, tá? Não sei se vocês sabem sobre o ciclo circadiano. Anota aí para depois vocês estudarem sobre isso. Mas, no normal, 8h30 ontem eu tava deitada para dormir. 9 horas eu tomo meu remédio, querido. 5 horas da manhã, meu relógio, na realidade, desperta 4h40. 4h40 da manhã, eu já tô me preparando para levantar para me exercitar. O sono é uma rotina. Nossa, gente, se tem uma necessidade básica que precisa ser atendida da melhor forma possível, é o sono. É desligar a tela, é desligar as luzes da sua casa, é usar olhinhos, tá? Óleo de lavanda eu uso toda noite, jogo na minha cama para poder dormir. Você que passou dos 40 anos, assim como eu, né? Meninas que estão na perimenopausa, vão lá na sua ginecologista, pergunta sobre o magnésio, faça seus exames de sangue, mas eu tomo magnésio aqui, não toda noite, mas quase toda noite eu tomo magnésio para poder me ajudar a dormir por conta da porra da perimenopausa, gente. O período complexo. Período complexo. Mas hoje, com o magnésio, eu consigo dormir de uma forma... Para mim, dormir... Cara, coloca aí na sua meta. Se você é uma pessoa que dorme tarde... E quando eu falo tarde, gente, é depois das 10 horas da noite. Você tem o hábito de dormir 10, meia-noite, 1h e ficar na cama até 10 horas da manhã, que planeta é esse que você vive, minha querida? Sua empresa vai quebrar, cara. Vai ser só mais um na estatística que vai pedir recuperação. Não é nem para recuperação judicial, porque tu é MEI. Tu é um simples nacional. Uma empresa de um faturamento médio. Não dá nem para pedir recuperação judicial. Entendeu? Vai ficar cheio de dívida. Por quê? Porque não está colocando o seu corpo, sua cabeça, para descansar. Para que no outro dia... Eu tava até conversando sobre isso com meu sobrinho. Meu sobrinho tem 16 anos. Aí eu tava conversando sobre isso com ele. Falei, meu filho, você precisa regular o teu sono. Porque na hora do sono a gente excreta por exemplo, o cortisol. Então, ele é excretado na hora que a gente dorme. Excretado que eu falo, gente, ele é retirado do nosso corpo, dá aquela diminuída no momento que a gente dorme. Aí fazer a produção da melatonina. Nesta lacuna de tempo, de 9 da noite a 4, 5 horas da manhã. Então, é essa janela de tempo que você tem que estar dormindo. Outra janela de tempo, aí, gente, é um rolê mais complicado. Por quê? Porque o corpo, ele foi feito para produzir esses hormônios, para liberar, né, jogar fora os hormônios ruins e produzir os bons nessa lacuna de tempo, tá? Alimentação, uma boa alimentação, sem açúcar, sem ultraprocessado. Observar o rótulo dos alimentos que você tem consumido, porque infelizmente hoje, com a deflação, não é nem deflação, existe um outro termo, que é as indústrias, para não aumentar o preço, elas começaram a colocar coisas dentro dos... Por exemplo, o leite condensado, para quem é velho, da nossa época, era um leite condensado. Se você pegar os ingredientes de um leite condensado de 20 anos atrás, não é o mesmo ingrediente de um leite condensado de hoje. Creme de leite não é a mesma coisa. Inclusive, é quase uma pegadinha do malandro. Se a pessoa não pega o negócio e lê, ela vai pegar lá o sabor creme de leite. Sabor chocolate, é sabor tudo. Tem tudo lá dentro, menos coisa saudável. Então, a alimentação mais saudável possível, tá? Pensando nos vegetais, legumes,
carne, proteína, muita proteína. É super importante, tá, gente? Isso não é papo de coach, isso é papo de gente que precisa ter uma vida saudável para que possa ter uma empresa saudável também, ok? Exercício físico precisa. Exercício físico, o corpo, a gente foi feito para ficar em movimento. É interessantíssimo. Quanto mais você joga o teu corpo para movimentar, mais ele vai ser funcional. E tudo funciona, gente. É uma coisa maravilhosa. Um outro ponto que poucas pessoas falam, inclusive, que é uma necessidade física, mas eu gostaria que vocês fossem maduros o suficiente, tá? Para entender o que eu vou falar. O sexo / orgasmo também é uma necessidade fisiológica que precisa ser atendida. Principalmente se você já é um homem e uma mulher que já tá funcionando ali, se é que vocês me entendem, tá? Então, a saúde sexual, ela é, inclusive, trago pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, como a definição da saúde como parte integrante da saúde física, emocional, mental, até mesmo social, se a gente está falando de um sexo a dois. Mas não necessariamente é isso que a Titia tá falando, tá, gente? Tô falando do orgasmo, essa necessidade fisiológica. Mas se você é uma mulher casada, querida, o que você tem que fazer? Em vez de ir comprar uma brusinha, em vez de se entupir com um troço de açúcar, um bombom, vá transar com seu marido, caramba. Você, homem, que tá me ouvindo, em vez de você ficar jogando no tigrinho, em vez de você ficar vendo vídeo de merda ou um vídeo pornográfico, vá transar com a sua mulher, caramba. Eu tenho certeza que se começar a fazer mais isso, até a sua grana vai ser outro rolê. Porque o que normalmente as pessoas gastam dinheiro para satisfação do eu mereço uma blusa, eu mereço um açaí, eu mereço uma cerveja. Pelo amor de Deus, gente. Vão sair desses eu mereço e vão começar a fazer aquilo que o corpo tem de necessidade, ok? Inclusive até para redução do estresse. E o estresse, gente, em níveis elevados, ele gera muito cortisol dentro do nosso organismo, faz com que a nossa barriga fique mais preponderante, aquela barriga com uma circunferência abdominal maior, e isso traz problemas cardiovasculares, ok? Titi é neurocientista. Então, a parte da saúde sexual, ela integra essa necessidade fisiológica trazida por Maslow, tá? Aqui. Obviamente que não ia colocar aqui nenhuma figurinha de sexo, né? Porque senão a gente é cancelado. Não é uma coisa que eu fico falando no feed, tá? Normalmente eu falo em aula, falo com o cliente. Mas nessa live aqui acho que era importante também colocar, porque é uma necessidade fisiológica que o próprio Maslow incluiu na pirâmide, tá, gente? Então, sejamos maduros e não pornográficos, porque não é sobre isso que a Titia tá falando, tá bom? Isso também, o sexo influencia na autoestima, na influência com os relacionamentos, que é o que eu falei. Se você é uma pessoa casada, vá transe mais com seu marido e com a sua esposa, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí os dois têm que virar um time. Em vez da mulher ir lá e se entupir de açúcar e o cara ir jogar no tigrinho ou ver um vídeo pornográfico, vai transar com a mulher. Pronto. Ó que maravilhoso. Lembre-se, Titia gosta de fazer um adendo nesse assunto. Usem camisinha, tá? Anticoncepcional, porque a ideia aqui não é manter uma reprodução sem planejamento, tá? Porque quando for a 2, há reprodução. Se for a 1, aí não tem reprodução, você pode ficar tranquilo. Mas se for a 2, porque assim, gente, lá no passado, eu sempre falei isso em cursos e tudo mais, então era uma coisa que quando dava curso todo mês eu falava. Aí uma amiga foi e levou isso muito a ferro e a fogo e engravidou de gêmeos. Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, eu sei que era pra você se exercitar nesse sentido, mas também era pra se proteger. Acabou ficando grávida de gêmeos, tá? Então, eu gosto de fazer esse adendo, porque senão vai ferir aí teu planejamento, tá bom, queridos? Uma outra necessidade muito importante é a de segurança, tá? É a segunda parte aqui. Essa necessidade de segurança para a mulher, ela é muito latente, tá, gente? A mulher, para além da necessidade básica, fisiológica,
a necessidade de segurança, ela é muito pontual. E como que eu atendo essa necessidade, Dani? Primeira coisa, reserva financeira, tá? Uma pessoa que não tem reserva financeira, ela vai estar sempre sujeita ao estresse financeiro. Aquela coisa, ai meu Deus, a criança passou mal, aí tem que gastar mais com remédio, e aí não tem de onde que de tirar, aí tem que pedir emprestado pro amigo, aí tem que usar o cartão de crédito dos outros. Então, assim, esse estresse financeiro, ele gera essa insegurança que é tão danosa pra gente quanto ser humano, porque nós temos a necessidade de sentirmos seguros. A moradia, um bairro mais seguro, seguro de carro, plano de saúde, tudo isso faz com que nós, seres humanos, ficamos mais tranquilos. E um ser humano mais tranquilo vai empreender de uma forma melhor. É ou não é, gente? Você vai conseguir empreender com essa sensação de que... Aí vamos lá, a pessoa tá cheio de açúcar no sangue, já tá assim, ó. Aí o filho vai e adoece, porque é desse modelo, não sei aí. Porque o pobre não tem um dia de paz, gente, não tem um dia de paz. Aqui em casa é assim, toda semana é um rolê diferente. Toda semana é um rolê diferente. Enquanto os filhos, eu acho que depois que a gente tem filho, a gente já fica nesses rolês. Só que quando você não tem grana, aí começa o troço ir todo de ladeira abaixo, gente. Eu falo que há 2 meses atrás eu fiquei muito ruim de saúde. Só que uma coisa é você ficar muito ruim de saúde sem dinheiro. Outra coisa é você ficar muito ruim de saúde com dinheiro. Ok? Titia garante que é um rolê completamente diferente. E rapidamente eu voltei pro circuito. Porque eu consegui ter o tempo para ficar bem. Porque a preocupação da necessidade de segurança, ela estava atendida. Eu não precisava ficar tão preocupada de que se algo faltar. A única preocupação que eu tinha de faltar era eu mesmo, que se eu morresse, daí fudeu. Mas do resto, graças a Deus, não. Tá? Então, essa necessidade de segurança, ela é muito importante. Aí, como que eu atendo? Por exemplo, se você conseguir organizar a sua empresa e manter a organização, você vai se sentir mais segura de tomar decisões. Decisões até relevantes para a sua vida, comprar a sua casa, comprar um carro, colocar teu filho numa faculdade maneira, ou pagar um curso para que o seu filho consiga passar numa faculdade federal. Não sei, entendeu? Uma outra necessidade é a de relacionamento, que é a necessidade social, que aí é com a nossa família, com a sua equipe de funcionários, com os seus clientes. Como que tá aí o relacionamento com os seus clientes? Você tá conseguindo gerar um bom relacionamento com o cliente? Você tá tendo a capacidade de criar uma boa equipe? E aí volto à questão de ter humildade suficiente de, se não está conseguindo atender essa necessidade social, você precisa desenvolver as competências que eu falei um pouquinho mais cedo, para que isso funcione na sua vida e te dê tranquilidade. A estima, a autoestima, é uma competência muito importante para você desenvolver autoconfiança, tá? Uma das coisas que eu... Até simples, gente. Você ir lá para frente do teu espelho, falar o seu nome, o que você faz. Esse ato tão simplório de você ir lá olhar para o espelho e se ver e começar a gostar de quem você está vendo é muito importante. Agora, tome cuidado com a distorção de imagem, tá? Até porque a autoestima não tem aquela pessoa pentelha. Existe, né? Esses seres humanos que se acham, é o efeito Dunning-Kruger andando pelo mundo. Aquela pessoa que tem uma autoestima de milhões, que às vezes eu até sinto assim uma certa invejinha, tá? Confesso. Fala assim, caralho, mano, uma pessoa escrota, sem educação, pentelha, que acha que sabe tudo, sabe porra nenhuma, vive falando merda, vive escrevendo errado e se acha. Então vamos lá. Tá? A autoestima não pode ser burra e nem pode ser arrogante. Volta
e veja o seu reflexo da forma correta, tá bom, titia? Não seja aquela pessoinha da internet que se entope de filtro, que é completamente diferente. A pessoa na internet, ela é uma, porque ela tá com tanto filtro, que quando você topa com ela na rua, você até se assusta. Ou melhor, você nem reconhece a pessoa, tá? Essa necessidade da autoestima, ela também tem um gasto muito elevado se você juntar isso em relação ao que a sociedade hoje em dia fala que é bonito, que é belo. É cílios, é unha, é fio de não sei o que, é botox, é silicone. Gente, não é sobre isso. Não é sobre isso. É você estar satisfeito com quem você é. Ok? Não que você não tenha aí que fazer alguma X. Eu sou completamente. Não é que eu sou contra, tá? Mas essas coisas que são invasivas, que você enfia coisas dentro de si, eu concordo até a página 2, tá? Então, essa parte da autoestima, ela é uma necessidade intrínseca nossa, mas não tem a ver com aquilo que a sociedade impõe a nós. Senão, eu não teria um cabelo curto, né, gente? Sejamos sinceros. Porque vou te falar outra coisa chata sobre o meu cabelo. Inclusive, até falaram Olha, gente, eu vou te falar, esse povo é muito... Hoje em dia, o povo é muito chato. Um ser humaninho se achou no direito de responder um comentário meu dizendo que no momento em que eu entender a verdade sobre como que funciona o mundo, a vida, né? Que os homens gostam das mulheres que usam vestidos florais, que eu vou deixar meu cabelo crescer, vou ser mais doce, vou ser mais não sei o que lá, vou ser submissa e vou ser crente. Eu achei aquilo fantástico. Eu falei, oi? Você crente? Então, para eu ser crente, eu tenho que deixar meu cabelo crescer? Meu Deus, aonde que tá escrito isso na Bíblia, gente? E principalmente no Novo Testamento. Senhor Jesus. Mas, enfim, são coisas que as pessoas se emburrecem, tá? Por favor, vocês estão aqui comigo, não se emburreçam. Então, não é sobre uma imagem social, é sobre aquilo que você vê e gosta em você, tá bom? E um outro que é muito importante, porém gasta muito dinheiro, ok? É a autorrealização. A autorrealização, ela vai estar muito interligada com o seu autoconhecimento daquilo que você deseja realizar. Pra mim, gente, autorrealização, eu, Daniele, tá? Aí você tem que ver o seu. Por exemplo, homens têm muita essa autorrealização com carro. Carrão. Porra, se eu tiver um carrão, eu vou ser um cara realizado. Relógio. E, gente, olha, o homem hétero, parece que ele vem com chip. Eu falo isso pelo meu filho, que agora tá com 16 anos de idade. Vem com chip. O garoto tem um relógio, inclusive igual o meu, mas ele colocou na cabeça que ele queria um relógio. Que já não é mais sobre uma ferramenta, mas sobre uma imagem. Olha que loucura, né? Mas parece que vem intrínseco. Não foi nem educado. Não tem esse rolê aqui em casa. Aí fez aniversário, daqui a pouco vem ele com um relógio deste tamanho. Eu falei, porra, Padrão, que relojão, hein? Aí ele ficou se achando. Eu falei, mano, um homem hétero vem com chip. Não é possível. Vem com chip, aí quando bate 15 para 16 anos, ativa. Aí vira outro ser humano. Mas eu achei isso muito interessante. Eu falei, como o homem é diferente de mulher, né? Para minha filha é outro nível, é outra realidade. É óbvio que ela ainda tem 9 anos, mas aquilo que para mim é autorrealização, gente, é eu terminar uma pós-graduação. Para mim, muito da minha autorrealização tá relacionada à questão de investimento com educação. E aí, olha o que eu falei, investimento com educação. Para você conseguir a autorrealização, você precisa fazer investimentos muito consideráveis, tá? E às vezes, muitas pessoas vivem a vida só comendo e cagando. Só comendo e cagando. Nem dormir não dorme o ser humano. E não consegue ter as outras necessidades atendidas. Chega ao fim da vida da pior forma que tem. Irmão,
Lógico, gente, eu faço live no Instagram e no TikTok. Aí o TikTok a galera fala, né? Eu até gosto. Mas aí sempre aparecem uns idiotas falando merda. E aí, gente, quando você fica apenas nessas aqui, as demais, no fim do dia, a pessoa sente. E eu, assim, eu gosto muito de conversar com gente velha. Eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas, tá? E é muito interessante que quando a pessoa chega lá, numa certa idade, fica faltando alguma coisa. E aí lembrem-se, tudo isso aqui precisa de dinheiro. E se você é empresário, é a perguntinha que eu sempre falo. Quanto que a sua empresa precisa te pagar para que você consiga ter as suas necessidades atendidas? Você sabe? Volta a pergunta. Quanto que a sua empresa precisa te pagar para que você tenha essas necessidades atendidas? Lembrando que para você atender essas necessidades, todas elas, pode ser que demore muito tempo, tá, gente? E muito tempo que eu digo, às vezes pode demorar uns 5 anos. Dependendo, pode demorar 10 anos. E tá tudo bem. A questão maior é que não dá para você passar uma vida inteira, ou 70 anos nessa terra, 80 anos nessa terra e não realizar porcaria nenhuma na sua vida. Então, quanto que a sua empresa precisa te pagar? Porque só assim, com essa clareza de números, você vai conseguir fazer um plano de negócio bom, robusto, para que a sua empresa se mantenha no mercado e consiga começar a pagar as suas necessidades. Olha que loucura, que eu falei sobre várias coisas e no fim do dia, a titia vem e fala assim, quanto que a sua empresa precisa te pagar? Você sabe? Ai, Dani, eu não sei. Aí eu vou trazer o como, né? E vou deixar um dever de casa, ok? Vamos lá. Quanto que minha empresa precisa me pagar para ter essas necessidades? Você precisa anotar todos os gastos da sua vida agora, da sua vida atual, todos os gastos. Gastou 10 centavos, você tem que anotar. Anota por categoria. Você comeu alguma coisa, alimentação. Você saiu para comer um lanche. Saiu para um lazer. Conta de luz, água. E vai parar e vai se observar durante 30 dias. E vai cair duro como todo mundo. E, gente, isso é tão real, que agora eu tô fazendo um teste aqui em casa. Meu filho ficou mais velho. Aí eu falei, Padawan, agora você vai aprender a virar homem. Como, mamãe? Você é responsável por anotar todos os nossos gastos. Aí no mês passado eu fiz vários investimentos de educação. E aí tá ele anotando tudo. Ele falou, mãe, meu Deus do céu. A gente gastou demais. Eu comecei a rir. Eu falei, gente, que interessante. É mesmo? Olha só quanto que custa a nossa vida. Agora você sabe como é que é o rolê doido. O problema não é esse, Padawan. Agora vamos colocar no papel o quanto que a gente vai ter que trabalhar para pagar. Porque agora ele tá começando a trabalhar comigo como jovem aprendiz. Eu falei, agora a gente vai colocar no papelzinho quanto que a gente vai ter que produzir para pagar esse rolê doido aí. É a nossa vida. Então, assim, é normal, você vai anotar os seus 30 dias. Ao final, quando você sentar e fechar a conta, que foi exatamente o que aconteceu com o meu filho, que aí já tinha fechado o mês, e aí tinha o resultado final. Quando ele foi carregar a planilha, ele falou, meu Deus, a gente gastou muito. Eu falei, nossa, que legal. Eu falei assim, deixa eu sentir essa sua percepção do que é gastar muito. Eu falei, meu filho, essa é a nossa vida. Aí tivemos esses investimentos. Esse aqui, com clareza, a mamãe sabia que isso ia ter esse reflexo. Por exemplo, esse mês vai ter outra pancada no mês para pagar porque foi aniversário dele. E eu coloquei na minha planilha de planejamento o valor que teria ali para a gente poder gastar. Então, na hora que ele for digitar
os gastos do mês, ele vai sentir uma diferença considerável daquele orçamento básico. Só que esse valor extra tá na planilha de planejamento. Então, para que você saiba quanto que a sua empresa precisa te pagar, você tem que ter clareza do quanto você precisa para pagar essa sua vida. Você só vai conseguir fazer isso anotando todos os gastos. Vamos deixar isso como dever de casa, vamos deixar isso como um desafio. A partir de agora, de hoje, você vai anotar todos os seus gastos durante 30 dias. Ao final desses 30 dias, você vai fazer ali, Dani, não tenho planilha. No link da minha bio tem o meu combo de planilha e as planilhas fazem todos os cálculos para vocês, tá? Basta seguir as orientações da planilha e simplesmente clicar em atualizar e ele vai te dar todas as informações por categoria daquilo que você gastou. Tenha um infarto e tá tudo bem, vai ser só mais um ser humano que deu de cara com a realidade de suas vidas, para que aí sim, com esse dado, você consiga fazer um bom plano de negócio ou procurar uma pessoa para te ajudar para fazer isso, obviamente, e vai conseguir sobreviver a este período da reforma tributária. Fechou? Então, eu vou encerrando aqui a live no Instagram, a live vai ficar salva e até semana que vem. E agora eu fico no TikTok para tirar dúvida. Super beijo. E aí, gente, eu vi que tava rolando